gira o mundo. Entrevistas, cultura, música, entretenimento, empreendedorismo e muitas surpresas. Aos domingos pelas 21 horas na Rádio Mira, com Cláudio Vieira. Rádio Mira, a girar pelo mundo. São 21 horas em Portugal continental e 17 horas no Brasil. A partir de hoje até o próximo dia 28 de outubro estaremos em horário de verão, o que aumenta a diferença de fuso horário para 4 horas. Muito boa noite a todos que nos escutam pela radiomira.pt e nos seguem pela live no Facebook. Boa noite, Jorge Jesus, e boa noite especial ao nosso entrevistado da noite, Virgílio Godinho, ou simplesmente Gil Godinho para os amigos. Gil Godinho é um profissional empreendedor por natureza. Já já vocês saberão muito mais sobre um dos diretores comerciais do Grupo Remax, Marquês Confiança. Também teremos a crônica apresentada por Tassiana Mello e Fernanda Moura, do The Girls on the Road, nossas já conhecidas correspondentes, que viajam mundo afora com o projeto sobre empreendedorismo e empoderamento feminino e semanalmente apresentam a crônica sobre o tema. Aproveito para parabenizá-las pelo sucesso e receptividade de um dos novos projetos que em breve elas mesmas nos darão informações. Aguardem. Hoje é a 12ª emissão da primeira temporada do programa Gira o Mundo, um programa criado, produzido e dirigido pelo 33 Business Club e com transmissão e parceria da Rádio Mira. O número 12 aparece na história, na religião, na astrologia e em diversas outras esferas da sociedade e civilização. Na astrologia, o 12 detém um significado de harmonia e sublimação. 12 são os meses do ano, 12 foram os trabalhos de Hércules. Jesus, o Cristo, teve 12 apóstolos, assim como 12 foram os cavaleiros da Távola Redonda do mito. E hoje é domingo, 25 de março, o 84º dia do ano no calendário gregoriano, e faltam 281 dias para acabar 2018. Apenas por curiosidade, 25 de março é também o nome de uma rua na Baixa da cidade de São Paulo, destinada ao comércio varejista popular e com muito movimento o ano inteiro. E sem demoras, vamos apresentar o nosso convidado aqui em direto no estúdio da Rádio Mira. Virgílio, ou Gil Godinho, um empreendedor por natureza, é um português de raiz com formação na Suíça e Estados Unidos, países nos quais já residiu e desenvolveu negócios profissionais. Retornou para Portugal há alguns anos e se apaixonou pelo real estate, ou seja, muito mais que vender ou negociar, tornou-se uma referência no segmento imobiliário, principalmente no distrito de Coimbra, pelo conhecimento e paixão pelos negócios. Gil Godinho é hoje um dos diretores comerciais do Grupo Remax, Marquês Confiança, e tem muito a nos falar. Gil Godinho, muito obrigado por aceitar o convite e vamos iniciar a nossa entrevista. Muito boa noite. Olá, boa noite, Cláudio. Antes de mais, deixa-me agradecer-te a oportunidade de estar aqui contigo. Já nos conhecemos há algum tempo e é um prazer efetivamente estar hoje e dar aqui de alguma forma o meu contributo naquilo aquilo que eu faço no mercado imobiliário. Obrigado por esta oportunidade. Quero também dizer e deixar aqui uma boa noite a todos aqueles que nos ouvem e que nos veem pelo mundo fora. Uma boa noite a todos. Ótimo. Gil, me fala uma coisa, e isso em linhas gerais e no seu ponto de vista. Como encontra-se hoje o mercado imobiliário português? Aí nós estamos falando de país mesmo. Dá um overview de como que está esse mercado. Olha, Cláudio, o mercado português a nível nacional está bom e recomenda-se. Foi um ano de 2017, nós acabámos um ano de 2017 fantástico, ou seja,
tudo aquilo que efetivamente aconteceu em Portugal, ou seja, dentro daquilo que é a Remax, foi talvez um ano recorde. Ou seja, a Remax fez 60 mil transações, ou seja, um número fantástico. Ou seja, nós crescemos 17% em número de transações e 37% em volume de negócio relativo ao ano de 2016. Ou seja, foi um ano excepcional dentro daquilo que é a Remax Portugal. Isso é realmente excelente, quer dizer, isso é uma coisa do pós-crise, quer dizer, as pessoas voltam a ter completa confiança no mercado português e, consequentemente, aí vem os resultados. Claro, sem dúvida alguma. Uma das grandes contribuições para isso também foi o setor bancário, ou seja, hoje em dia as pessoas conseguem aceder de uma forma mais fácil ao financiamento. Isso é ótimo. O número de pessoas a procurar imóveis para compra, arrendamento, trespasse, cedência de cotas, permutas, isso aumentou muito? Aumentou sim, Cláudio. Ou seja, um aumento, eu não te consigo dizer qual é a percentagem a nível daquilo que é a procura. Sei que efetivamente hoje a procura supera a oferta. Ou seja, existem mais pessoas interessadas em comprar, mas começa a haver muito pouco imóvel nas mãos das várias redes para podermos vender. Ou seja, mais imóveis nós tivéssemos, mais nós conseguiríamos vender. E isso tanto imóveis para moradia, residenciais, quanto comerciais, como que é? Ou é alguma coisa muito específica? Fala assim, nós temos para vender, mas para quem quer comprar. Só que a gente percebe que, ao mesmo tempo, existem muitas pessoas que vêm de fora. Claro, né? Claro. Isso é uma boa questão, Cláudio. Efetivamente, ou seja, dentro daquilo que é o mercado residencial, o grosso, a fatia maior, acaba por ser o português, que procura tipologias T2, T3, são aqueles que mais são procurados. Eu acredito que este ano, a nível daquilo que me estás a falar, ou seja, de tudo aquilo que é negócio, que vai ser um ano de crescimento ainda maior face àquilo que foi o ano passado, ou seja, tudo aquilo que é trespasse, tudo aquilo que é comércio, escritórios, aquisição desse género de imóveis vai efetivamente aumentar. Isso é uma coisa excelente, quer dizer, eu acho que não só para quem está aqui, como para quem vem de fora, uma coisa que eu converso muito com pessoas de fora do país, e não só brasileiros, não, mas de quem vamos considerar os gringos ou estrangeiros em geral, as pessoas vêm, e não só para a moradia, mas elas também querem investir em negócios diferenciados para ter uma renda e para se criar novos negócios no país. Então, quanto maior o volume que nós tivermos, melhor para se fazer. Sem dúvida alguma, ou seja, nós vamos de alguma forma, não sei se é já ou na segunda parte da entrevista, falar um pouco daquilo que é o mercado, ou seja, e nós estamos implantados numa zona efetivamente em que há uma grande procura por cidadãos estrangeiros, tanto a nível de habitação como também efetivamente de negócio. Então, isso cada vez é melhor e cada vez a gente percebe isso no mercado. Mas ao mesmo tempo, e aí eu estou falando por mim, eu vejo e percebo que há uma grande quantidade de imóveis, isso em todas as regiões em Portugal, por onde eu passo, de norte a sul, que se encontram vazios. E o que eu falo que se encontram vazios? Eu vejo, às vezes, alguns apartamentos novos, mas que não estão nem à venda, nem para... Aqui não fala locação, mas para arrendamento. Para arrendamento. Né? E mesmo assim, a gente percebe, principalmente para arrendamento, uma coisa cada vez mais difícil. Eu vejo que um imóvel para arrendar, a gente fica sabendo num dia, no outro dia já está arrendado. Isso em todos os sítios, né? Em qualquer região do país, das maiores cidades às menores cidades. E, ao mesmo tempo, alguns imóveis que são fechados, tantos os novos como imóveis que a gente percebe em locais distintos, que são de extremo interesse, aí sim,
principalmente por investidores internacionais, em função de gostar da arquitetura, de cultura, de valorizar a história que as pessoas percebem que existe por aqui, e muitas vezes não se encontra. Exatamente. Né? O vendedor, o dono do imóvel, para que isso aconteça. Isso é o que? É uma desconfiança do proprietário português, no sentido de não querer vender, de querer manter. Isso tem alguma coisa ainda a ver com a crise de 2008, quando começou, e as pessoas querem ter algo como segurança. Isso tem a ver um pouco com o próprio mercado, as pessoas não quererem fazer a venda ou o arrendamento porque pode existir algum conflito. Fala um pouco para a gente e para quem está do outro lado e quem quer perceber também. Claro. Isso. É uma boa questão, Cláudio. Falando do arrendamento, efetivamente tens razão, ou seja, tudo aquilo que efetivamente existe para arrendar está muito pouco tempo no mercado. E estamos a falar, às vezes, a nível de arrendamento de valores até elevados, isto face àquilo que as pessoas podem efetivamente, adquirindo uma prestação muito mais baixa, e ficar com um imóvel que é deles. Não existe muito no mercado, por isso daí os preços de alguma forma têm tendência a subir, mas não existe grande oferta no mercado a nível de arrendamento. Tudo aquilo que existe sai com alguma... Isso a gente está falando de mercado nacional. Exatamente, mesmo, né? A nível do mercado nacional. Depois focaste fizeste uma questão que é premente, ou seja, tudo aquilo que são imóveis que de alguma forma estão vazios ou devolutos, que estão no mercado, como mediadores imobiliários, de alguma forma não é fácil aceder a esses proprietários, por diversas razões, ou porque não se encontram em Portugal, ou porque são heranças e são vários os herdeiros que estão espalhados de norte a sul de Portugal, ou fora mesmo de Portugal, e não é fácil chegar ao contacto com eles. Essa questão também é muito boa, porque eu gostaria de aproveitar este bocadinho para falar daquilo que nós, como mediadores imobiliários, fazemos também pelas nossas cidades, vilas e aldeias, que é a reabilitação urbana. Ou seja, quando nós efetivamente vendemos esses imóveis, vamos-lhe dar uma nova vida, uma nova imagem. E esse também é um dos fatores que me faz apaixonar por esta profissão, sem dúvida alguma. Que é justamente descobrir, é um papel meio que de investigação. Sem né? dúvida. Porque você tem que ir em busca de quem é o novo proprietário, porque isso veio de coisas de herdeiros de famílias, né, que muitas vezes não moram mais em Portugal, e o imóvel fica ali. E é uma história que se tem a contar, que muita gente tem vontade de ter esse imóvel, remodelar e utilizar. E eu percebo muito isso, principalmente de investidores estrangeiros e da própria Europa, que eles querem comprar imóveis em Portugal, e principalmente esses imóveis que têm história, né, e que têm grandes históricos, e muitas vezes não conseguem. E são imóveis que valorizam cada vez mais. Claro que sim. Né? São imóveis que valorizam, Cláudio, e que, de alguma forma, esses proprietários, uns deles acabaram por esperar que a crise, de alguma forma, acabasse, porque aquilo que nós estamos a ver de há 3, 4 anos para cá é uma subida gradual de preços. Acredito também que alguns desses proprietários deixassem que essa crise acabasse para poderem, de alguma forma, agora valorizar mais esse género de imóveis. Perfeito. E é uma coisa que é muito interessante, quer dizer, eu acho que os proprietários que nos escutam agora, principalmente quem está fora de Portugal ou mesmo dentro de Portugal, que se aproximem mais, né? Eu acho que existe o que eu vejo aqui, como eu vejo em outros países pelos quais eu passei também, é uma como que eu vou dizer? Eu não sei se é um pouco de temerosidade dos proprietários desse contato próximo com empresas de mediação,
como é o caso da Remax e outras empresas. O proprietário, muitas vezes, ele fica com o imóvel, ele tenta fazer uma negociação, quando ele poderia estar com uma grande empresa, no caso da Remax, que tem uma facilidade muito maior de colocar esses imóveis à venda e fazer toda a negociação, porque eu entendo que uma empresa como Remax, ela não faz simplesmente a compra e venda ou a intermediação. Ela faz muito mais, é um processo de consultoria. E as pessoas enxergam muito no mercado esse papel das imobiliárias ou empresas de real estate, muito compra e venda, e talvez desconheçam um pouco o serviço que é feito, e aí esbarra naquela coisa de falar assim, eu não vou pagar um percentual para alguém fazer algo se eu posso fazer sozinho. Quando na realidade aquele percentual que é pago é um serviço que é desenvolvido dentro de uma rede, principalmente quando é uma rede internacional, que faz com que a coisa aconteça. Sem dúvida alguma, Cláudio. Ou seja, trabalhar com uma empresa do ramo imobiliário, neste caso trabalhando com a Remax, não é só segurança, essa está de alguma forma garantida, mas é trabalhar com profissionais altamente dedicados e com um conhecimento profundo do mercado imobiliário que podem efetivamente ajudar esses proprietários. Ou seja, esse estigma de alguma forma já acabou. Eu conheci-o em 2002, quando me iniciei no ramo imobiliário. Hoje em dia cada vez menos, ou seja, os proprietários acreditam efetivamente que entregando o imóvel à Remax, que têm muito mais hipótese de o colocar no mercado. É uma marca que está diretamente ligada à confiança de todos os portugueses. É uma rede de agências que conta com mais de 260 a nível nacional, ou seja, somos o número 1 a nível do mercado nacional e deixa-me já agora dizer, se calhar em primeira mão, número 1 a nível da Europa. Ou seja, é uma marca efetivamente em que os portugueses confiam plenamente para transacionar os imóveis. E no meu ponto de vista é uma coisa que facilita muito, né? Eu acho que a partir do momento que eu tenho isso, eu vejo por outros países que eu passei, que cada vez mais as pessoas evitam de fazer o negócio sozinho. Porque quando você tem um apoio profissional, o apoio não é simplesmente, como eu já falei, compra e venda. Você tem toda uma estrutura em volta que vai se certificar de que o imóvel que você vende e que existe o comprador ou a pessoa que arrenda, ele é um imóvel realmente consistente, de confiança, e que esse é o trabalho que vocês fazem. Sem dúvida, Cláudio, é todo um serviço. Ou seja, esse serviço que nós, de alguma forma, esse serviço é para ajudar efetivamente o proprietário. Ou seja, hoje em dia tempo é dinheiro. E sabendo isso, ou seja, todo esse know-how que nós temos no mercado imobiliário, desse serviço que é prestado ao cliente, ou seja, o cliente quando nos entra nas nossas agências ou que nós de alguma forma conseguimos chegar ao contacto com ele, ou seja, ele pode ter a confiança plena que seja ele proprietário ou seja ele comprador, se for comprador, que o imóvel que está a comprar tem todas as condições para ser escriturado e não há qualquer tipo de problema. No caso do vendedor, nós próprios como agentes imobiliários vamos nos certificar que esse imóvel tem garantias para entrar no mercado e que possa ser escriturado sem qualquer tipo de problema. Isso é uma coisa excelente. Eu acho que na hora que o vendedor percebe isso, e consegue entender o exato papel que a intermediação faz, de certo, ele pagaria até muito mais do que uma intermediação se coloca. Sem dúvida, Cláudio. Vê só uma coisa, ou seja, sendo uma rede de agências e tendo mais de 260 espalhadas norte a sul de Portugal, incluindo ilhas, ou seja, o imóvel que aquele proprietário tem para venda, ele não está disponível ou visível só aqui na região, está em todo lado, à distância de um clique, ou seja, qualquer pessoa, não só a nível nacional, mas a nível internacional,
pode efetivamente pesquisar e querer saber mais sobre esse imóvel. E você falou num ponto exatamente que eu acho que as pessoas às vezes não percebem. Quando você tem um próprio imóvel, se eu tenho um imóvel meu e vou colocar à venda por minha conta e ordem, eu tenho um mercado muito restrito. Muito mesmo. Porque eu vou conversar e vou mostrar esses imóveis a amigos e conhecidos que podem expandir para outros amigos e conhecidos. Uhum. Quando eu estou com uma empresa profissional que é uma rede internacional, o efeito multiplicador dessa venda é muito grande. A atratividade que eu tenho de público também é muito maior. Então, consequentemente, eu consigo fazer um negócio muito mais rápido e muito mais vantajoso e com muita segurança. Claro, sem dúvida alguma, Cláudio. E depois existe um outro problema para as pessoas que pensam que de alguma forma ainda é fácil vender um imóvel particularmente. Ou seja, eu nunca sei qual a pessoa que está do outro lado lá. Até mesmo pela questão da segurança. Sim. Hoje em dia, efetivamente, entregar um imóvel a um profissional do imobiliário é completamente diferente. Ou seja, porque há uma qualificação que nós temos que efetivamente fazer, saber quem é que está do outro lado lá, de que forma é que nós efetivamente o podemos ajudar, que género de imóvel é que procura, dentro de que valores, o que é que ele pode efetivamente pagar. Ou seja, há todo este serviço que falámos há pouco, que é extremamente importante antes de avançar para aquilo que quer que seja. E tem mais um porém. Isso é uma coisa que eu conheci um pouco do mercado imobiliário, que é justamente o seguinte: mesmo quando eu tenho um imóvel e eu quero, como se diz em Portugal, publicitar esse imóvel, eu tenho muitas documentações a ter para poder publicitar, porque senão eu posso estar cometendo algum erro ao colocar esse imóvel na divulgação. Claro. E até disso eu sei que vocês, as imobiliárias em geral, as empresas de real estate, cuidam. Vocês se certificam que até para se colocar no mercado, você tem que ter total segurança de que aquilo está de acordo com a lei. Né? Claro. Ou como se diria muito no mercado americano, compliance, para poder acontecer o negócio e fazer de forma correta. Desde o momento que eu coloco o imóvel no mercado, seja ele o residencial, comercial ou qualquer outro tipo de negociação, mas ele é completamente certificado. Então, a segurança é muito maior do que fazer alguma coisa às escuras. Sem dúvida alguma, Cláudio. Ou seja, os imóveis que são passíveis de ir para publicitação, digamos assim, ou seja, necessitam de um certificado energético que o proprietário ou tem, ou se não tem, efetivamente temos que, de alguma forma, o certificar. Sob pena de haver graves coimas, tanto para o proprietário como para as mediadoras imobiliárias que de alguma forma o queiram publicitar, não tendo essa certificação energética. E isso muitas pessoas não conhecem. Não conhecem. Isso eles podem estar contra a lei, não sei se esse seria o termo correto, mas não estariam de forma correta a fazer a divulgação. E isso pode causar uma certa penalização sem que ele mesmo saiba. Sem dúvida alguma, ou seja, e faço já um apelo a todos alguns proprietários que de alguma forma publicitem os seus imóveis, que vejam a legislação, porque todos os imóveis que são passíveis de ter certificado energético, se não o tiverem e se forem publicados, são passíveis de coimas e coimas avultadas. Isso é um perigo. Uma outra coisa que me chama muita atenção aqui no mercado em Portugal é o seguinte: isso são sempre das minhas andanças, dos conhecimentos, das nossas conversas e tudo mais, e é por isso que eu chamo ele de Gil e não Virgílio, porque é amigo. Em geral, nós percebemos que o estrangeiro, e isso eu falo de qualquer parte do mundo, seja ele o brasileiro, que muito vem para cá, sejam ele outros europeus de outros países, então França, Inglaterra, Alemanha ou da América, né, o pessoal dos Estados Unidos, Canadá. As pessoas, quando olham para Portugal,
elas sempre pensam em 3 sítios diferentes, mas sempre os mesmos. Quando a gente conversa com alguém e fala assim, para onde você vai? Eu vou para Portugal. E o que você vai visitar em Portugal? Lisboa, Algarve e a cidade do Porto. Até falam cidade do Porto porque desconhece que o Porto também é um distrito com vários outros concelhos, né? E é uma coisa, um espaço territorial extremamente grande, como Lisboa também é muito grande, como Algarve também é muito grande. No seu ponto de vista, aí é uma pergunta que pode ser até um pouquinho mais política e chata, isso ocorre por quê? Porque o próprio governo português divulga essas regiões como regiões turísticas e acaba por esquecer dos outros grandes locais ou das outras grandes regiões que existem em Portugal? Cláudio, pode passar um pouco por aí, não digo que não, mas também é certo que Lisboa, Porto e Faro têm de alguma forma vias de acesso que, por exemplo, Coimbra não tem, ou seja, Porto tem um aeroporto, Faro também, Lisboa também, ou seja, a nível de vias de acesso acaba por ser muito mais facilitado. Coimbra tem algo que eu penso que o cidadão que vem de fora deveria valorizar. Tem várias coisas, mas a primeira delas é a nível de saúde, ou seja, Coimbra tem talvez a nível de hospitais o melhor serviço de saúde que Portugal pode efetivamente oferecer. Depois, Cláudio, nós em Coimbra, no distrito de Coimbra, está a 1 hora do Porto. Estamos a cerca de 1h30 de Lisboa, ou seja, temos vias de acesso para esses grandes centros que de alguma forma nos torna possível chegar lá num espaço muito curto de tempo. Demora mais um bocadinho para o Algarve, mas talvez as pessoas, quando conhecerem Coimbra, queiram fazer, se calhar, também como eu, que é utilizar o Algarve para passar férias. Exato. Mas, na realidade, o Algarve, mesmo de Lisboa e sendo região sul, é distante. Né? Não é próximo no sentido de falar assim, em comparação a alguns outros países. Nós estamos falando que o quê? De Lisboa para o Algarve. Isso se eu for para Faro, que é uma das últimas cidades ali do Algarve, apesar de Faro ser o distrito. Né? Mas nós estamos falando o quê? 1h30, 2 horas, 2 horas. De viagem. É um pouco distante. Então, assim, quando a gente está na parte central, nós também estamos próximos a tudo. Estamos próximos de tudo, Cláudio, e também próximos de algo que as pessoas também deveriam, de alguma forma, ter curiosidade em conhecer, que é a parte interior de Portugal, que é extremamente bonita e que deveriam, de alguma forma, também aproveitar. Isso é uma coisa muito interessante, assim... Para nós que estamos, quer dizer, nós estamos em Mira, que também é um concelho que faz parte de Coimbra, né, do distrito de Coimbra. Como que está esse mercado em Coimbra hoje? Como que a gente pode olhar ainda Coimbra como uma macro-região? Como que está essa... Pode falar, Jorge. Tá. Como que está esse mercado de Coimbra? Como que a gente vê essa coisa do arrendamento? Eu sei que tudo é semelhante no país como um todo, mas falando especificamente de Coimbra, nós temos várias coisas muito interessantes. Nós temos várias praias. Se a gente pegar Mira, que é Coimbra, nós temos a Praia de Mira, que estivemos lá, inclusive, na semana passada, que é um lugar maravilhoso. Nós temos Figueira da Foz, nós temos vários tantos outros sítios que você conhece muito melhor do que eu e que são maravilhosos para passear, para se viver. Temos grandes cidades, grandes universidades e também grandes possibilidades de negócio. Eu, na verdade, estou dando uma resposta que é a pergunta que eu tenho que te fazer. Exato. Mas você tem mais a complementar. E estás certo, Cláudio. Ou seja,
Coimbra, efetivamente, é um mercado sui generis, ou seja, tanto a nível de investidor, tanto a nível do cliente final, do cliente particular que compra casa para a sua residência, ou seja, é um mercado que evolui muito ao longo do tempo e que está sempre a criar uma dinâmica, ou seja, isto Coimbra mesmo. Uhum. Depois tu falaste de algo que para mim tem uma importância extrema, mas Coimbra tem outros pontos. Falámos da Figueira da Foz, ou seja, o grupo Remax Marquês de Confiança tem Sim. os melhores especialistas de praia nesta nossa zona de atuação. Ou seja, efetivamente, a semana passada, quando passámos por Mira, eu não conheço tão bem Mira como tu achas que eu conheço, mas fiquei de alguma forma estupefacto pelo mercado que Mira de alguma forma nos pode oferecer. E esse é o intuito. Esse é o intuito também de alguma forma de dar a conhecer este mercado que não é tão conhecido fora de Portugal às pessoas que nos visitam, porque temos cidades, não são cidades muito grandes, mas que nos oferecem uma qualidade de vida completamente diferente de grandes centros urbanos, neste caso. Perfeito. Comparativamente a outros grandes sítios, como nós já citamos, Lisboa, Algarve, Cidade do Porto, e algumas atratividades ou atrativos, como nós comentamos agora, eu acredito, e aí você pode confirmar, nós temos uma coisa que é muito interessante ainda aqui em Coimbra, que é o metro quadrado para investimento é mais baixo que esses outros lugares. Sem dúvida. Né? Então, assim, comparativamente a esses outros lugares e tendo esse valor do metro quadrado mais baixo e com uma região tão boa, Coimbra, hoje como distrito, né? E as suas várias cidades ou conselhos, cidades para quem está fora, conselhos para quem mora cá, para entender melhor. Você acha, e eu acredito que sim, mais do que achar, deve concordar plenamente, que é um lugar excelente para viver, para ter os seus negócios e para investir. Sem dúvida, Cláudio. Ou seja, tendo um valor de metro quadrado mais baixo não significa dizer que não se possa tirar melhor partido disso. Ou seja, tendo o metro quadrado mais baixo significa apenas dizer que as pessoas de alguma forma vão pagar menos por algo que poderão rentabilizar da mesma forma, ou seja... Ou rentabilizar mais, né? Sim, ou rentabilizar ainda mais. Quando se fala, por exemplo, de rentabilizar imóveis, Coimbra tem hipótese de rentabilizar de 6% a 11% ao ano a nível daquilo que é o mercado imobiliário. Ou seja, paga-se menos, mas podemos de alguma forma rentabilizar de uma melhor forma esses imóveis. No entanto, ou seja, temos uma qualidade de vida completamente diferente daquilo que existe nos grandes centros urbanos, ou seja, quase não temos trânsito, o que é fantástico. Sim, ou seja, isso é maravilhoso, principalmente para quem vem de fora. Sem dúvida, ou seja, é fazer um reset completo a quem vem de outros pontos, como tu, não é? É verdade. É fazer um reset a isso e de alguma forma as pessoas que nos procuram para se estabelecer, seja a nível de aquisição comercial, seja a nível de procura, a nível de habitação no nosso país, são pessoas de alguma forma com idades mais avançadas também, que procuram passar a sua reforma aqui e que de alguma forma também querem estar muito próximos desses pontos que referi há pouco a nível de saúde, que é muito importante. Não, e uma coisa muito interessante também para quem vem para Coimbra, que é um núcleo universitário muito grande. Muito grande, ou seja, a Universidade de Coimbra é a segunda mais antiga da Europa. Ou seja, tem uma história incrível. Perfeito. Agora, para você descansar um pouquinho, nós vamos dar uma paradinha nesse primeiro bloco
E vamos fazer um pequeno intervalo na entrevista e ouvir o que The Girls on the Road nos traz de muito bom. Tassiana Mello e Fernanda Moura, boa noite para vocês. E qual é a interessante história de hoje? Oi, pessoal, boa noite a todos. Tassiana Mello, Fernanda Moura, The Girls on the Road, novamente com vocês. Durante nossos 15 meses na estrada, a gente teve a chance de conhecer vários ambientes empreendedores. Empreender é difícil, sim, mas há países em que o governo e a iniciativa privada trabalham para que a jornada empreendedora seja produtiva e eficiente, beneficiando todo o país. Entretanto, nem todos os países estão nesse estágio. E é importante saber como as mulheres têm criado os negócios nessas situações. Pois é, né, Fê? Imagina o seguinte ambiente de negócios. Controle governamental em áreas, sobre quais áreas é permitido empreender. Acesso limitado e restrito à internet. Impossibilidade de adquirir matéria-prima no mercado doméstico e internacional. Dificuldade extrema de acessar novos mercados. Instabilidade jurídica. Então, já foi suficiente para imaginar que nessas condições é impossível ou não vale a pena empreender? Pense novamente. Então, esse cenário surreal que a Tássia acabou de descrever é a realidade de Cuba. A ilha caribenha ainda pena com um embargo econômico de várias décadas e um governo que coleciona sanções e críticas. Mas em um país que até 2008 não admitia o conceito de propriedade privada e lucro, as coisas já mudaram muito, né, Tassi? Sem dúvida. Mas não espere que o próximo unicórnio, essas startups que atingem o valor de 1 bilhão, que tem muita tecnologia envolvida, vão sair de Havana ou Cienfuegos, pelo menos não nos próximos anos. Entretanto, o movimento empreendedor cubano floresce mesmo sobre essas condições nada favoráveis. E claro, a mulherada anda trilhando esse caminho com empenho. Elas parecem nascidas prontas para as missões impossíveis, ou pelo menos quase impossíveis. É verdade, a gente teve chance de conhecer algumas delas, né? E a gente entrevistou a Adriana Sanches, em um convento abandonado no centro antigo de Havana, que serve de ateliê para o seu negócio. Esse foi o único lugar que o governo conseguiu oferecer para o desenvolvimento da sua atividade. Mas também não há garantia em relação a isso. A sede é definitiva? Ninguém sabe, diz Adriana. Mas é o que é para o momento. E assim a gente segue. O sistema de educação em Cuba é público e gratuito para todos os cubanos. E quando a Adriana estava a ponto de entrar na faculdade, ela optou por cursar uma escola técnica, com áreas focadas em restauração, no Centro Histórico de Havana. Qual foi a sua formação? Especialista em vitrais. Havana é linda, foi a primeira vez que eu e a Tassi fomos para lá. Tem muito o que restaurar. Ela imaginou que teria um trabalho árduo e interessante pela frente, certo? Errado. Como o governo assegura um trabalho após a formação, a ela foi oferecido trabalhar com vidros, mas nada de restauração e glamour. Simplesmente instalar vidros comuns em prédios que necessitavam o serviço. O que você imagina e a realidade de Cuba é bastante diferente. A Adriana ficou lá por 2 anos, mas ao mesmo tempo aproveitou um pouco da abertura que o país passava e submeteu um projeto para desenvolver na sua área algo que sempre teve vontade. E ao final recebeu a recomendação que poderia fundar uma cooperativa. Aliás, essa é uma das poucas possibilidades que os cubanos têm de se tornarem empreendedores. Essa palavra não é comum no dia a dia deles. Eles são chamados de cuentapropistas, ou seja, aqueles que trabalham por conta própria. Hoje o time da Adriana conta com 3 profissionais e trabalha prioritariamente com projetos, ou seja, com encomendas. Mas ela sonha com um dia que passará a ter uma loja e produzirá as peças para expor, baseadas nas suas ideias e da equipe e na criatividade de todo mundo. E se não bastasse essa dificuldade que a gente mencionou, a grande preocupação de Adriana no momento é a continuidade de seu negócio. Hoje ela trabalha com vidros que foram doados por uma organização estrangeira. E como Cuba não produz o vidro plano, a matéria-prima essencial para o seu negócio continuar tem que ser importada. A resposta a esse problema, na quase totalidade dos países, seria fácil, certo? Importa. Não na ilha. Para importar, além do processo complicadíssimo e a questão dos cubanos terem uma moeda que só tem valor no país deles, o governo tem que aprovar e todo o processo de importação é feito pelo governo. Pois é, gente, não é uma realidade fácil. E obviamente que há outras dificuldades em outros países. Mas em Cuba, tudo isso nos chama muito a atenção. Além da burocracia, há uma incerteza e demora que não facilita a vida da empreendedora. Esse momento está chegando para a Adriana, mas ela se mantém otimista que isso não vai impedi-la de seguir adiante. Ela repete o que todo empreendedor já sabe.
paciência, 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 porque encontrará muitos obstáculos. E sempre tem, em qualquer lugar do mundo, ainda mais em Cuba. Então, da próxima vez que você se achar que determinado problema não tem saída, lembre-se que não precisa escolher o seu negócio a partir de uma lista de 102 categorias, como acontece em Cuba. Ou que não precisa ir no meio da rua, literalmente, para acessar a internet. Ou melhor ainda, você pode pegar o primeiro avião e conversar pessoalmente com seu próximo fornecedor. As coisas podiam ser mais difíceis, certo? A gente percebeu isso. Para acessar a internet em Cuba era muito difícil, mesmo para a gente mandar e-mail. Então, a gente aprendeu uma coisa muito forte durante esses 15 meses. É que resiliência e paciência são ingredientes fundamentais. Certamente é o que tem feito a diferença para essas mulheres. Com certeza. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Gira o mundo. Entrevistas, cultura, música, entretenimento, empreendedorismo e muitas surpresas. Aos domingos pelas 21 horas na Rádio Mira, com Cláudio Vieira. Rádio Mira, a girar pelo mundo. Bom, e voltamos agora. Muito obrigado novamente a Tassiana Mello e Fernanda Moura de Girls on the Road com mais uma história emocionante para todo o nosso público e para nós que estamos aqui em estúdio. Agora voltamos para o segundo bloco de perguntas para o nosso entrevistado Gil Godinho. Mas vamos falar um pouco sobre seus novos desafios, pode ser? Pode, claro que sim. Então tá ótimo. Você está na Remax há pouco tempo, porém já passou por outras empresas no mesmo segmento. O que tem de bom na Remax e quais são os seus desafios? Olha, Cláudio, aquilo que eu vejo que a Remax tem de melhor é a liberdade e com a liberdade vem também a responsabilidade de um trabalho mais eficaz no terreno. Aquilo que são os meus objetivos no futuro é de alguma forma ajudar este grupo, o Grupo Marquês de Confiança, a atingir outros patamares dentro daquilo que é as zonas que nós atuamos, seja Pombal, seja Figueira da Foz e agora recentemente também em Monte Moro Velho, a atingir outro género de patamares. Isso é aquilo que efetivamente eu quero contribuir com a minha experiência acumulada desde 2002 no mercado imobiliário em prol deste grupo. Bom, e você tem muito a agregar, né? Para quem já girou o mundo fazendo várias coisas diferenciadas, quer dizer, eu vejo e eu te conheço já de algum tempo, então assim, eu tenho certeza que vai agregar muito a todo o grupo e vai desenvolver aí com total qualidade, confiança e credibilidade, porque você empenha e empreende muito em tudo que você faz. Assim eu espero, Cláudio. Ou seja, quando nós estamos a falar de criar valor, eu também não poderia deixar, de alguma forma, de falar nisto. Não é só a reabilitação urbana que de alguma forma é uma das responsabilidades da mediação imobiliária. A mediação imobiliária também faz algo de diferente, que é também colocar pessoas no mercado de trabalho. Uhum. Ou seja, e nós neste momento estamos numa fase de recrutamento para Monte Moro Velho, ou seja, desde já lanço aqui o apelo a pessoas que de alguma forma acham que poderiam ter capacidade de entrar no mundo do mercado imobiliário, para se poderem deslocar até nós, para efetivamente de alguma forma ajudarmos também a elas a ter uma vida completamente diferente. E isso vai ter, e isso a gente vai falar um pouco mais adiante também, de uma forma mais ainda complexa. Mas me fala uma coisa, você tá na Remax agora há quanto tempo? Olha, fez dia 20, quase um mês, que de alguma forma estou na Remax, sim. Então é uma coisa bem recente mesmo. Sim, muito recente. Mas você consegue passar para a gente isso de uma forma bem rápida, e não com números, é lógico, mas pelo menos de ter uma ideia. Nós estamos a fechar ou a finalizar o primeiro trimestre de 2018, né? Estamos a chegar aí ao final do mês de março. Hoje é dia 25. Como que estão? Quer dizer, vocês, para as metas já traçadas, mesmo para você que chegou
há um mês, mas que já deveriam ter as metas traçadas e você deu continuidade ou continuação, eu nunca sei qual é a palavra correta que eu utilizo em Portugal, estão a cumprir aquilo que era esperado, ultrapassaram aquilo que é esperado, ou isso vai de profissional a profissional ou da agência a da agência? agência? Como que está? Para te dar mais ou menos uma visão, ou seja, Cláudio, no Grupo Marquês de Confiança, ou seja, são 3 lojas, ou seja, Pombal fez o ano passado 10 anos de existência, ou seja, é uma equipa de alguma forma mais madura já, com um conhecimento profundo do mercado em Pombal, grandes profissionais que temos lá, sem dúvida alguma, e Pombal, para teres uma ideia, fechando ou finalizando quase este primeiro trimestre do ano, ou seja, estamos 15% acima já daquilo que era o objetivo traçado. Ou seja, quero desde já também agradecer a toda a equipa de Pombal por esse esforço e essa dedicação no dia a dia, porque temos efetivamente excelentes profissionais lá. Na Figueira da Foz, de alguma forma, a Figueira está em linha com aquilo que eram os objetivos traçados, e Montemor é uma loja novíssima em folha, ou seja, a abertura dela foi dia 12 de fevereiro, ainda não conta muito para estes números, mas já começa a fazer alguma coisa. Não, e Montemor, eu tive o prazer de conhecer, é uma coisa muito específica, porque quando a gente chega à loja, ela é completamente diferente. Completamente diferente. Claro. Quando a gente olha de longe, parece um convento, parece alguma coisa, não sei, é um aspecto, tudo bem. Montemor, o Velho, acho que já é uma coisa muito específica, é uma cidade bem específica, é uma cidade que tem história, a gente respira história, me desculpa, a gente respira história, mesmo não conhecendo a cidade. Quando eu cheguei ao sítio, eu vi uma coisa completamente diferente, mas por cada rua que se passa, cada casa que se olha, cada imagem que se vê, é algo que transmite uma história de uma cidade, mesmo para quem não tem o conhecimento do que é. E a Remax de lá também tem isso, né? O chamado da Remax, o chegar à Remax é completamente diferente. Sem dúvida, Cláudio. Para teres uma ideia, a Remax Confiança 2, neste caso, que está em Montemor o Velho desde o dia 12 do mês passado, é a única mediadora imobiliária que se encontra em Montemor. Ou seja, porquê Montemor? As pessoas às vezes perguntam, mas porquê uma agência da Remax em Montemor? Porque nós, de alguma forma, queríamos chegar também, ou nos queríamos estender até dormitórios de Coimbra. Coimbra já tem várias Remax, ou seja, como especialistas e grandes profissionais especializados efetivamente no mercado de praia na Figueira que temos, mas que estão mais centralizados na praia em si, ou seja, o negócio não é só praia, não é só Coimbra, e então e as outras regiões, até chegar de um lado ao outro, ou seja, e é aí que nós queremos efetivamente chegar, a essas populações que também necessitam de ajuda para promover esses imóveis que ainda detêm, e por aí o nosso chegar a Montemor. E tem sido gratificante, a população tem-nos dado uma ajuda imensa, ou seja, só para teres uma ideia, Cláudio, na primeira semana de abertura da agência recebemos dezenas e dezenas de pessoas por dia para quererem conhecer a Remax. Foi muito gratificante. E para teres também só uma ideia, e puxando aqui agora a brasa à minha sardinha, ou seja, nós em menos de um mês conseguimos um número de angariações fantásticas que nem eu nunca pensaria que iríamos conseguir. Por isso, todos os consultores que me estão a ouvir certamente de Montemor, o meu bem-aja a todos, ou seja, porque são profissionais de mão cheia. Isso é uma característica muito interessante sua. Eu vejo que todas as pessoas que trabalham em sua equipa, elas são extremamente valorizadas. Isso eu vejo que você faz questão de destacar um por um em tudo aquilo que eles fazem. E isso eu acho que é extremamente gratificante, não só para eles que participam, mas para quem também vê o trabalho que é feito. Isso é uma coisa assim, é uma característica sua, daquilo que eu te conheço,
e é uma coisa muito bem feita na forma de sensibilizar e motivar cada um que está com você. Sem dúvida alguma, Cláudia. Ou seja, eu adoro trabalhar com pessoas e gosto efetivamente de pessoas. E nós estamos num negócio que é de pessoas para pessoas. Ou seja, e se nós valorizarmos efetivamente aquilo que é o trabalho que é feito no terreno por eles, de alguma forma vamos obter melhores resultados. Ou seja, a minha equipa sim, ou seja, são profissionais de mão cheia que conhecem o mercado imobiliário nas zonas onde atuam como ninguém, e que de alguma forma sabem perfeitamente que se continuarem a fazer esse trabalho, falando e como falávamos há pouco, ou seja, aquilo que nós efetivamente fazemos é gerir informação. E gerir essa informação que é de alguma forma captada no terreno. Ou seja, é isso que eles fazem e fazem-no de uma forma espetacular. Isso é excelente. E aí sim, agora eu venho para você e te falo. Eu sei que Mira, Cantanhede, todas essas regiões, até que vocês estão conhecendo um pouco mais agora. Você, como a gente teve a semana passada em Mira, Praia de Mira e outros sítios por aqui. Vocês procuram profissionais para fazer parte da equipe. E eu sei que são pessoas diferenciadas, que são pessoas que têm que ter um perfil empreendedor para se juntar à sua equipe. Né? E vocês não procuram pessoas só para compra e venda, mas pessoas que têm um perfil mesmo de empreender, de transmitir essa confiança, de passar essa credibilidade para o mercado e de fazer negócios. Como é que as pessoas que têm interesse, que nos escutam agora, que acompanham, eu vejo que vocês têm colocado também nas redes sociais, anúncios e tudo mais, como se faz para fazer esse contato com vocês e tentar fazer parte da equipe? Olha, podem-no fazer de diversas formas, podem-no fazer contactando-me através do Facebook, Gil Godinho, ou seja, podem-no fazer efetivamente. Se o quiserem fazer através das agências, também é muito fácil, basta enviarem um currículo para confiança@remax.pt ou então marquês@remax.pt, ou seja, e dessa forma chegam até nós. Efetivamente nós procuramos comerciais ou consultores, neste caso, empreendedores. Ser um consultor Remax significa muito mesmo, porque são pessoas, como tu dizias e muito bem, empreendedores. Aquilo que nós procuramos são pessoas empreendedoras, são pessoas que de alguma forma queiram efetivamente mudar as suas vidas. Procuramos pessoas que conheçam o mercado, que conheçam os locais onde de alguma forma podem trabalhar, e exercendo toda esta união entre aquilo que são as pessoas que conhecem, que de alguma forma se vão ajudar a eles, e ajudando-se a eles vão nos ajudar a nós a crescer cada vez mais. E quanto mais ajuda, eu acho que tem o outro lado da moeda que todo mundo gosta e não foge a ninguém, que é a recompensa, e essa recompensa não é só pelo trabalho, mas a financeira também. Essa é talvez a parte mais importante. Efetivamente, ou seja, dentro do mercado imobiliário, Cláudio, a Remax é quem mais bem paga aos seus consultores. Se for também por isso, e eu acredito que a maior parte seja por isso, bem-vindos à Remax, porque a Remax é efetivamente quem melhor paga os seus consultores. Ótimo, isso é uma coisa que eu acho que chama atenção, e considerando a qualidade de uma empresa que é uma empresa global, de referência, né? Também. Isso é uma coisa excelente. E por falar em empresa global, eu sei que, se você me corrige se eu estiver errado, mas que a Remax Portugal, acho que ganhou pelo segundo ano como a melhor empresa, a empresa que mais vende. Como que foi? Foi uma coisa recente que tem um destaque para a Remax em Portugal. Sem dúvida, né? Isso excluindo o mercado, é lógico, o americano e o canadiano, como se diz por aqui, porque são mercados completamente distintos. Sim, completamente. Né?
Ou seja, pelo segundo ano consecutivo, número 1 a nível da Europa, é sem dúvida motivo de orgulho, mas mesmo no panorama nacional, Cláudio, para tu teres uma ideia, a Remax foi responsável por 60 mil transações. 60 mil transações, quando nós estamos a falar do nosso segundo concorrente, ou seja, a Remax foi responsável por 3,3 mil milhões de euros. Em volume de negócio. O nosso mais direto concorrente faturou menos de metade daquilo que nós faturamos. Ou seja, por isso agradeço a todos os portugueses e todos os cidadãos espalhados por esse mundo fora pela ajuda que nos deram a este excelente ano de 2017, e acredito que este ano de 2018 vai ser o ano de consolidação. E isso eu creio que seja um orgulho para todos, né? Para todos das equipes. Agora, como se preparar para manter no topo? Pois, fazendo aquilo que nós melhor fazemos, continuando a acreditar que temos efetivamente os melhores profissionais, ser perseverante também. Neste mercado tem muito essa parte da perseverança, o acreditar sempre que é possível alcançar outros desafios, e eu acredito que este ano, ou seja, a nível de imóveis, os valores vão continuar de alguma forma a subir, não de uma forma tão gradual como tem sido estes últimos 3, mas acredito que este ano seja um ano de consolidação. E acredito que seja talvez um ano ainda melhor do que aquilo que foi o ano de 2017. Pelo menos eu assim farei para que no meu grupo assim seja. Isso é ótimo. Bom, nossa entrevista está chegando ao fim. Virgílio ou Gil Godinho, para os amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu aqui agradeço, claro, no programa Giro o Mundo. E para quem perdeu essa excelente entrevista, não deixe de visitar a página do Giro Mundo no Facebook e Instagram, bem como da Rádio Mira.pt. Muito obrigado. Obrigado eu, Cláudio. Foi excelente. Foi um enorme prazer estar com você. Eu acho que tivemos muitas informações para nós, para os ouvintes, para quem nos acompanha em direto. E chegamos ao final do programa. Amanhã, a partir das 21 horas de Portugal Continental, mais uma emissão do programa Nossa Casa, de responsabilidade de Domus Nostra. A todos uma excelente semana. E, para finalizar, como sempre, fica o pensamento e reflexão. A diferença entre ganhar e perder está muitas vezes em não desistir. Já dizia Walt Disney, empresário americano. Pense nisso. Um abraço a todos. Obrigado, boa noite.